Olá, um excelente dia para você que acordou bem cedinho para acompanhar o Manhã no Ar. Hoje é quarta-feira, dia 10 de janeiro. O programa está só começando e eu te convido a conhecer os destaques desta edição. Milagre da medicina. Menino de 14 anos sobrevive à raiva humana, a doença infecciosa que mais mata no mundo. Eu tenho o Matheus como um presente de Deus para aliviar a dor da perda, dos outros dois que se foram. Agora é lei, quem jogar lixo na rua vai pagar multa de R$1.000. A Casa Civil ainda vai definir quem e de que maneira a fiscalização vai ser feita. E ainda, a mulher se joga do segundo andar de um prédio para fugir das agressões do marido. Assaltantes invadem casa e fazem 2 reféns na zona norte de Manaus. E no quadro Na Ponta do Lápis, dicas para você economizar com as malas e mochilas na hora da viagem de começo de ano ou início das aulas. Só para você ter uma ideia, a economia desse serviço de recuperação do produto pode chegar a 70%. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. Olá, são 6h04. Nós estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar com a gente. É muito simples. Manda para cá a sua sugestão de mensagem, de reportagem, denúncia, flagrante. Tira uma foto e manda no nosso Facebook. É só digitar a página Manhã no Ar no Facebook que você entra em contato direto com a gente. Nós também estamos ao vivo pelo aplicativo A Crítica Play em todo o mundo. E uma reintegração de terra deve afetar mais de 120 casas que ficam em ramais da M352, a rodovia Manoel Urbano. Os moradores dizem que não foram notificados da decisão judicial. Ao todo serão reintegrados mais de 6.500 hectares de terras. A ação irá afetar 6 comunidades de ramais que vão do quilômetro 7 ao quilômetro 19 da M352 e o ramal do Acajatuba na rodovia Manoel Urbano. São em média 120 casas, 120 construções, né? A maioria é sítio, né, que estão desocupados, a maioria das pessoas que usam aqui usam como sítio, né? Só final de semana, não moram aqui. A reintegração, que deve durar 4 dias, já avançou mais de 5 quilômetros no ramal do São Francisco, localizado no quilômetro 7 aqui da rodovia M352. Apesar da ação estar acontecendo de forma pacífica, um homem foi preso após atear fogo em sua residência. Revoltado, os moradores dizem que não foram notificados da decisão judicial. Nós somos trabalhador, nós precisamos de uma autorização para saber se a gente tem direito de sair dessa terra. É doloroso porque a gente não temos ajuda de ninguém para enfiar um pau aqui. Cada um morador daqui da comunidade de São Francisco, eu sei que estão com o coração partido porque estão perdendo a sua moradia. E um grupo de 7 homens assaltou uma casa no bairro Santa Etelvina. 5 deles invadiram a residência, enquanto 2 fizeram a cobertura do lado de fora. 2 jovens foram amarrados e feitos reféns na hora da fuga. Um dos criminosos foi preso. Foram 45 minutos de terror e muita aflição. Parece pouco tempo, né? Mas foi suficiente para os bandidos fazerem a festa na casa. Além disso, deixaram sequelas na família, inclusive nos 2 irmãos que presenciaram toda a ação dos bandidos. Além deles, um bebê de colo de 1 ano e 3 meses que estava dormindo no berço. Os bandidos agiram assim. Eles chegaram por volta das 3h30 da tarde desta segunda-feira, em uma casa que fica nesta rua, no bairro Santa Etelvina. No total, 7 homens. 5 entraram na casa através de um muro de um terreno abandonado. Enquanto isso, os outros suspeitos ficaram do outro lado, dando suporte. Os 2 irmãos estavam na casa cuidando dessa criança. Os pais não estavam. Eles teriam saído para resolver problemas pessoais. E foi aí que os bandidos foram audaciosos. Eles humilharam os 2 irmãos e amarraram. No corpo do jovem, há marcas da agressão, assim também como os momentos que ele viveu com a irmã. Os bandidos fizeram a limpa no momento que amarraram os 2 irmãos. Pegaram TV,
pegaram notebooks, pegaram drones, pegaram joias, pegaram perfumes, pegaram celulares e roupas de marcas. E tudo isso eles conseguiram levar através do terreno abandonado. Eles foram passando todos os materiais pelo muro, fizeram uma certa mudança. Enquanto isso, aqui na rua, a movimentação tranquila, mas ninguém sabia o que estava acontecendo na casa do vizinho. E foi aí que os moradores, quando perceberam a agitação no local, eles decidiram acionar os policiais. A Rocan, que estava em patrulhamento pelo local, conseguiu prender um dos suspeitos. Ele foi identificado como Janderson de Souza, de 25 anos. Com ele foi apreendido uma espingarda e 3 munições, 2 mochilas, 2 notebooks, roupas e uma quantia de R$ 142. Agora, os policiais trabalham na tentativa de localizar os outros assaltantes. Enquanto isso, a mãe dos jovens se sente aflita por tudo que aconteceu. Ela não tem emoção e nem psicológico para descrever o que os filhos passaram. Nossa noite foi muito difícil, nós não conseguimos dormir. Meu filho, minha filha, nós estamos todos assim, assustados, estamos orando, pedindo a proteção de Deus, porque Ele com certeza livrou meus filhos de uma situação mais difícil. E eu peço que os nossos governantes olhem pela população, que eles tenham compaixão do povo que vive sofrendo. Que a gente precisa de segurança. Eu escutava as pessoas falarem assim, a gente vive preso e os bandidos vivem soltos. É uma realidade, gente. Infelizmente, é uma triste realidade. Fica difícil, né? Porque a gente não pode fazer justiça com as próprias mãos. A gente espera que a justiça seja feita pela lei, né? A gente não pode fazer com as próprias mãos. E aí, cadê as autoridades? E no bairro São Francisco, moradores estão apavorados com os assaltos constantes. Alguns furtos acontecem de madrugada e outros durante o dia. Algumas pessoas já foram assaltadas 9 vezes. Os moradores aqui do bairro São Francisco estão cansados dos constantes furtos que acontecem aqui nessa área da cidade, que inclusive tem até a hora certa para acontecer. É durante as madrugadas que os criminosos aproveitam para praticar esses crimes. Ou seja, quem mora aqui nessa rua, por exemplo, não tem o sono tranquilo. Só para você ter uma ideia, o dono dessa residência aqui instalou 2 câmeras de segurança para tentar flagrar esses crimes. Tudo isso porque a rua aqui é estreita, as casas, a maioria, não tem garagem, ou seja, os veículos dormem aqui fora e os criminosos aproveitam essa situação. Essas 2 câmeras de segurança flagraram na última quarta-feira a ação de 3 homens. Observe só as imagens. Por volta das 3 horas da manhã, um carro estaciona aqui próximo à rua. 2 homens descem do carro, eles vão até esse Fiat Uno vermelho, abrem o capô, cuidadosamente retiram a bateria e a colocam no outro carro. Eles só não levaram outros itens de valor porque o cachorro aqui da residência latiu bastante. O dono do carro acabou acordando, acendeu a luz da sala, os criminosos perceberam a ação e foram embora e deixaram o capô aqui do veículo aberto. Esse já não é o primeiro furto que acontece aqui durante essa semana, ou seja, as pessoas têm muito medo da ação desses criminosos aqui nessa área da cidade. Se os furtos acontecem durante a madrugada, os assaltos são em plena luz do dia. Os moradores aqui do bairro São Francisco sentem medo de andar assim durante a tarde aqui nas ruas do bairro, porque o medo é muito grande. Quem desce do ônibus e precisa caminhar até em casa, caminha apavorado, bastante assustado, porque esses crimes acontecem em qualquer momento do dia. Inclusive, os seus filhos já foram assaltados aí
9 vezes. E esses criminosos são sempre audaciosos, né? São audaciosos demais, agressivos. A minha filha vinha da faculdade. Ele pegou ela bem aqui no canto, eu moro bem aqui na esquina. Ele pegou ela aqui no canto, tomou a bolsa dela, o outro dizia assim, deita ela, deita ela. Ele pegou o saco de óleo assim e jogou. E ela gritou e ele falou, eu não falei para te deitar ela. E correram. Aí a gente correu, todo mundo ficou desesperado. E nada, ninguém fez nada. A gente não tem mais segurança, a gente não pode mais ficar na frente de casa conversando. Os filhos da gente não podem, dia de domingo a gente não pode ter um lazer, porque não tem dia e não tem hora. Basta dar uma volta aqui no bairro, ouvir os moradores. A maioria tem uma história diferente de pavor e de terror para contar. Porque esses criminosos sempre agem da mesma forma, são bastante cautelosos, aparecem do nada e anunciam esses assaltos. O dono desse veículo aqui foi vítima. Ele estacionou exatamente aqui neste ponto, o carro, ele e a esposa grávida. 2 homens surgiram em uma moto e pediram todos os itens de valor. Não deu nem para perceber quando esses 2 homens se aproximaram. Não deu não. Quando a gente viu, ele já estava em cima da gente, já pedindo as coisas do meu marido. E levaram o celular da minha filha, que tinha muita coisa da faculdade, né? Que ela faz de faculdade. A gente pensa assim, né? Porque o mesmo material a gente consegue de novo, né? Mas a gente teme pelas nossas vidas, porque essas pessoas vêm para matar mesmo. Queria pedir mais um pouco de segurança, que o pessoal olhasse mais pela gente aqui. Até de sair de casa a gente tem medo agora, ficar na frente de casa. Então, o negócio não tá fácil não aqui nessa rua. Suspeito de adulterar caixas eletrônicos para furtar envelopes de depósitos bancários foi preso. O golpe é conhecido como chupa-cabra. Nós estamos aqui no 6º Distrito Integrado de Polícia, onde a Polícia Civil está apresentando o Rogério Rocha Tenório, de 32 anos. O Rogério é suspeito de aplicar o golpe conhecido como chupa-cabra. Ele adulterava caixas eletrônicos de bancos aqui da Cidade Nova para cometer a fraude. De acordo com a polícia, o Rogério aplicou pelo menos 5 golpes aqui na zona norte de Manaus. E a polícia quer divulgar o rosto do Rogério para que, se alguma outra vítima o reconhecer, que venha registrar o boletim de ocorrência aqui no 6º DIP. Foi uma situação inusitada, né? Estávamos aqui na Distrital quando foi anunciado a presença dele com 2 advogados, né? Imediatamente, como nós estávamos a par da investigação e estávamos perto de prendê-lo, então foi dada a voz de prisão nele imediatamente. E ele pensou que estava vindo se apresentar porque ouviu falar que ele estava sendo acusado da prática de tráfico. Então será uma outra investigação que nós vamos tentar apurar em relação à autoria ou não dele nesse crime. Mas no caso específico foi dada a voz de prisão pelo crime de furto mediante fraude preventivo que estava em aberto, né? Agora, ele realmente confessou a prática do crime lá de chupa-cabra, essa fraude que ele aplicava nos bancos aqui da Zona Norte. Sim, durante seu interrogatório na tarde de ontem, ele, de forma reiterada, sim, ele confirma a prática do crime de furto mediante fraude através da utilização de chupa-cabra ou pescaria, pescagem, como utilizam fora de Manaus esse termo, e que na outra época, salvo engano, em 2013, 2014, já tinha sido preso em flagrante e agora foi feito por medida cautelar de preventivo, mas ele confirma, sim, a prática. Agora, ele também disse onde foi que ele aprendeu a aplicar esse golpe? Outra situação, né? Questionado, nós perguntamos com quem ele adquiriria o sistema, né? O chupa-cabra. Ele falou que ele mesmo fabricava e que ele aprendeu quando ele foi em São Paulo. Ou seja, podemos perceber um intercâmbio cultural do crime, né? Ele foi em São Paulo e aprendeu a prática criminosa de chupa-cabra, mas agora ele está preso, né? E uma igreja foi invadida no bairro Santa Etelvina. Os suspeitos levaram cerca de R$10 mil em equipamentos de som. O detalhe é que os aparelhos furtados tinham apenas uma semana de uso. Essa não é a primeira igreja que é furtada na capital amazonense. Parece que esse tipo de crime já se tornou até moda para os bandidos. Eles agem a qualquer momento, a qualquer hora, e são ousados e atrevidos. Não poupam mais nem a casa de Deus. Esses suspeitos que cometeram esse crime nessa igreja evangélica que fica no conjunto Viver Melhor, entraram por aqui, ó. Eles arrombaram esta porta e, em seguida, invadiram
o templo. Aqui, eles fizeram um arrastão. Primeiramente, pegaram 2 caixas de som. Uma que estava aqui, nesta parede, e a outra que estava naquela outra parede. Cada caixa dessa custa, em média, segundo os organizadores desta igreja, R$ 1.800. Não satisfeitos, eles começaram a andar por aqui e encontraram uma outra caixa, também R$ 1.800. Depois disso, eles seguiram para um outro compartimento aqui da igreja. Lá eles levaram a mesa de som, pegaram um notebook também, e tudo isso chegou num prejuízo de R$ 10.000. Essa igreja aqui ainda está em processo de construção. Esse terreno aqui custou basicamente R$ 150.000. Até o momento, a polícia não conseguiu identificar os suspeitos que invadiram a igreja. Porém, os irmãos estão desesperados com a situação, porque, querendo ou não, isso acaba interferindo na programação de vocês, né? Nós ficamos sem a aparelhagem de som, não é? Isso prejudica o nosso culto. E nós temos aqui um programa que nós atendemos a comunidade, né? E agora nós ficamos nos prejuízos. Nós pedimos que a pessoa que entrou aqui no templo de Deus, que devolva o som. O som não é nosso, o som é de Deus, nós precisamos do som. Então peço a você que levou encarecidamente, que devolva o som, a aparelhagem de som, porque custou muito caro e foi com muito sacrifício que nós conseguimos. Tudo aqui com doações e ofertas, né? Doações e ofertas dos irmãos. Através das ofertas e das doações, nós conseguimos comprar uma aparelhagem boa, um custo muito alto, e nós compramos no dia 2 deste mês. E tudo isso aconteceu na madrugada de domingo para segunda. Eles se aproveitaram que o local estava sem movimento. Vocês conseguiram registrar esse caso até a polícia? Nós fizemos o boletim de ocorrência, a perícia técnica veio aqui da igreja, colheu as informações, nós estamos aguardando o laudo e a polícia ficou de fazer a averiguação, né, do ocorrido e investigar o caso. E agora vamos mostrar mais um caso de violência contra a mulher. Uma jovem de 24 anos, cansada das agressões do marido e com medo de ser morta, decidiu se jogar do segundo andar do apartamento em que vivia com a família, após uma briga. Ela está internada e corre risco de perder o movimento das pernas. A aparência e o discurso é de uma pessoa tranquila. Não tenho essa violência, essa maldade que penso. Mas não se engane, Diego Felipe Pereira Santana, de 29 anos, costuma ser violento. O histórico dele está registrado nesses boletins de ocorrência. Em 2014, esfaqueou a ex-esposa no braço e no pescoço. Em 2015, ameaçou de morte um frentista de um posto de combustíveis no Nova Cidade. E agora, em 2018, ameaçou o próprio vizinho. Isso depois de ter espancado a atual esposa, a jovem Tayane Falcão Rio, de 24 anos. A agressão aconteceu na manhã desta terça-feira nesse condomínio no bairro Santa Etelvina, na zona norte de Manaus. No momento em que estava sendo agredida pelo marido, Tayane acabou se jogando da janela do apartamento. O cenário das agressões, justamente o segundo andar do bloco 8, no apartamento 204, onde mora o casal. Tayane e Diego já são casados há mais de 2 anos. Tempo em que tiveram uma filha, hoje com 9 meses de vida. Mas nem sempre o casal viveu bons momentos, principalmente pelo comportamento violento e possessivo de Diego. Sempre o motivo das brigas é o mesmo. Diego cria situações de infidelidade por parte de Tayane. E quase sempre essas discussões terminam em agressões. Tayane, inocente, não tem coragem de denunciar o marido. Noite de segunda-feira, Diego saiu de casa
passou a madrugada fora. Tempo em que ligou várias vezes para o celular de Tayane. A mulher, como estava dormindo com a filha, não atendeu. Já no outro dia, pela manhã, por volta das 8 horas, Diego chega em casa furioso. Ele então começa a brigar com a esposa. Começa a xingá-la de tudo quanto é nome. Então, a discussão mais acalorada, Diego então desfere um soco no olho esquerdo da esposa. Em seguida, ele pega a cabeça dela e bate na parede. Um corte abriu na hora. O sangue começou a cair pelo chão. Tayane, com medo da morte, corre para a janela e diz: se for para você me matar, eu mesmo me jogo. Aí o Diego disse: ah é? E saiu para a cozinha. Tayane achou que o marido fosse buscar uma faca. E então, ela acabou se jogando. Assim que viu a mulher ferida no chão, Diego desceu para socorrê-la. Chamou o socorro, mas teve que voltar para o apartamento, porque os vizinhos revoltados queriam linchá-lo. A polícia apareceu. Diego foi preso. Geralmente a mulher demora 10 anos para conseguir sair desse ciclo de violência, porque ela tem muitas coisas que ligam a ele. São bens, é o casamento, é um amor eterno que ele já jurou para ela. Então ela está meio confusa. Além dos problemas que ela está passando hoje, ela tem esses outros problemas de ter algo que ligue a ele de uma maneira sentimental. Tayane está internada no hospital e pronto-socorro Platão Araújo. Pela altura da queda, a jovem corre o risco de perder o movimento das pernas. Ela me ofendeu com palavras verbal. Não justificava eu empurrá-la, bater. Agora de empurrar para ela cair no apartamento, não, nenhum momento. Se acontecer de você chegar em casa ou depois encontrá-la, ela está em uma cadeira de rodas. O que é que vai passar pela sua cabeça? Uma coisa difícil, né? Triste. Vai ficar preso? Sim, ele está sendo flagranteado no momento, né? E depois irá ser enviado para a audiência de custódia. Situação absurda, né? Essa que aconteceu, o desespero foi tanto que ela acabou se jogando e a gente espera, torce bastante para que ele responda pelo crime, como deve responder, com o rigor da lei e que ela consiga se recuperar e não tenha esse prejuízo à saúde para o resto da vida. E por falar em violência contra a mulher, as vítimas desse crime agora contam com um centro de atendimento na Zona Norte de Manaus. E quem vai trazer os detalhes desse assunto para a gente é a repórter Thea Morel, com quem eu converso agora ao vivo. Olá, Thea, explica pra gente como é que esse centro vai funcionar. Bom dia. Bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Olha só, esse centro ele vai funcionar, né, para atender principalmente a zona norte da cidade. A gente sabe que já existe uma unidade da Delegacia da Mulher descentralizada que funciona no anexo do 13º Distrito Integrado de Polícia e tem sempre ações que são integradas e que são oferecidas à população da zona norte que acabam atingindo também a zona leste da cidade, porque muita gente acha bem mais perto se deslocar de bairros como São José ou como Jorge Teixeira para o Cidade de Deus do que vir para outras zonas da cidade. Portanto, esse novo serviço de atendimento, né, da mulher, ele vai começar a funcionar hoje, já a partir de 8 horas da manhã. Ele tem como foco principalmente as mulheres da zona norte da cidade, do Cidade de Deus e daquele entorno ali, mas ele com certeza deve beneficiar também outras mulheres. Dentro desse serviço de atendimento, Adriane, vai ter aí uma série de serviços que vão estar descentralizados, que vão estar funcionando lá no mesmo local, né? Mas que com certeza vão fazer muita diferença para as mulheres que são vítimas. Eu estou falando, por exemplo, de atendimento jurídico, de defensoria pública, de atendimento psicossocial, crianças que vão necessitar de abrigo, né? Já que essas mulheres muitas vezes têm que sair de casa, mas não têm para onde ir e vão junto com os filhos. As crianças que necessitarem de abrigo também vão encontrar aí um suporte dentro desse centro de atendimento e ele vai funcionar
funcionar agora efetivamente e sempre que estiver disponível para a população, né, nesse anexo do 13º Distrito Integrado de Polícia. Esse é o segundo serviço descentralizado, é um serviço que está ligado à Secretaria de Estado, Justiça e Cidadania, a SEDUC, que está tentando fazer com que as mulheres vítimas possam contar com esse apoio mais perto das suas casas. A gente sabe que muitas vítimas, principalmente as vítimas de violência, elas têm medo de denunciar, mas você tendo o serviço ali pertinho da casa, isso facilita bastante para essas pessoas. O 13º Distrito Integrado de Polícia funciona na Avenida Nossa Senhora da Conceição, número 1025, no bairro Cidade de Deus. É numa rua realmente muito fácil de ser encontrada no Cidade de Deus para quem circula, por exemplo, na direção do Jardim Botânico, da Reserva Adolfo Duque. É na rua principal, uma das ruas que dá acesso realmente ao Jardim Botânico. É uma rua onde tem muito comércio, onde tem muita movimentação. Com certeza as mulheres daquela área vão saber chegar lá com muita facilidade. E aí você tem agora o serviço da Delegacia da Mulher, que já funcionava ali com aquele atendimento básico em relação à violência, mas agora você tem também acompanhamento psicológico, tem defensoria o tempo inteiro lá, tem acompanhamento jurídico, atendimento jurídico e atendimento também para as crianças que precisarem ser abrigadas, pelo menos ali naquele primeiro momento em que a mãe precisar do atendimento, em que a mãe precisar se reestruturar, né, econômica e financeiramente para poder tocar a sua família para frente. Um detalhe muito interessante também, Adriane, é que dentro desse serviço, as mulheres, né, que forem atendidas, elas vão ter acesso a vagas de trabalho. Quer dizer, aquelas mulheres que estiverem pensando em trabalhar fora de casa, né, que estiverem pensando em ter uma ocupação, elas vão poder também, através desse serviço, desse atendimento, ter acesso às vagas de emprego e trabalho voltadas para o público feminino e que com certeza devem ajudar bastante na melhoria da qualidade de vida dessas mulheres. Faz toda a diferença até quando você tem essa acessibilidade, né, a esses serviços públicos. Muito obrigada pela informação. E suspeito de agredir e matar uma idosa durante um assalto que aconteceu em dezembro do ano passado foi preso. Ele é usuário de drogas e já respondia por 2 outros crimes. Eram quase 2 horas da tarde do dia 22 de dezembro, véspera de Natal. Essa senhora que vocês estão vendo aí na foto, de 84 anos, é Yolanda Tomé Seabra. Ela morava nessa rua que vocês estão vendo, o Beco Caxangá, no centro da cidade. Nesse dia, a porta estava apenas encostada e um rapaz viu ali uma oportunidade de roubar alguns objetos. Ele invadiu a casa, mas ele não imaginava que a dona estava dentro. E a dona Yolanda não aceitou aquela situação. Ela acabou discutindo com esse rapaz e ele acabou agredindo a idosa. Deu tapas na cabeça, jogou ela no chão, agrediu e machucou bastante uma senhora de 84 anos. Ela ficou no chão. Depois disso, ele saiu levando um aparelho de TV e um celular, que ele vendeu por um preço irrisório, R$50 o celular na rua. Isso tudo para comprar drogas para o próprio consumo. A dona Yolanda ficou muito mal depois dessa agressão. E a filha dela teve que socorrê-la. Ela foi levada para o Hospital João Lúcio, mas não resistiu e acabou morrendo. Uma perda muito grande para a família. A filha dela esteve hoje aqui na Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações e explicou que a dona Yolanda morreu 7 dias depois do próprio filho. Uma situação realmente lastimável. No entanto, a polícia conseguiu capturar esse infrator. Eu cheguei e encontrei com Vitor para levar para o hospital. A gente ficou 24 horas e, por ironia do destino, ela faleceu no dia da missa de 7º dia do meu irmão, porque eu vim a Manaus para isso. A gente tem mesmo que pedir muito a Deus para ajudar, porque a violência parece que impera na nossa querida Manaus. Tiago Pereira Guimarães tem apenas 26 anos. Ele foi pego pela equipe da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações depois de uma intensa investigação.
Na delegacia, ele confessou que praticou o crime e disse que era usuário de drogas, mas isso não justifica o delito. O Thiago vai ter que responder agora pela morte da dona Yolanda. Para chegar até ele, já que ele é morador de rua, não tem residência fixa, a delegacia teve que utilizar imagens do circuito de segurança no entorno da casa de dona Yolanda. Imagens que mostram justamente o momento em que o Thiago está levando a televisão que ele vendeu por um preço muito baixo. Um crime bárbaro, né, que repercutiu na sociedade. Ele aqui na DRF, no interrogatório, ele menciona e confessa toda a ação, a dinâmica dos fatos, só que ele alega que o objetivo dele não era matá-lo, e sim só roubar para comprar drogas, e tendo em vista que o mesmo é viciado. Mas a DRF, em 15 dias, conseguiu retirar de circulação uma pessoa de alta periculosidade que já respondia a outros 2 roubos majorados e agora responderá por mais um crime de latrocínio e será encaminhada ao CDPM. E a gente tem mais informação agora ao vivo com a Thea Morel também sobre a área de polícia. 2 homicídios foram registrados na noite de ontem aqui em Manaus. Em um dos casos, a vítima estava jogando bola em um campo de futebol. Vou conversar ao vivo com a Thea, que traz mais detalhes de onde esses crimes aconteceram. Pois é, Adriane. Um estava jogando futebol e o outro também estava próximo de um campo de futebol, mas os 2 homicídios aconteceram em áreas diferentes da cidade. Em um dos casos, a vítima foi identificada apenas como Eduardo. De acordo com as informações que foram repassadas pela Polícia Militar, o Eduardo estava no campo de futebol da Rua 5, no bairro Nova Esperança. 2 suspeitos chegaram e atiraram, deram 3 tiros na cabeça do Eduardo, né? E esse crime aconteceu por volta de 9 horas da noite e, de acordo com testemunhas, o Eduardo seria aí dono, administrador de uma espécie de ponto de venda de drogas na área próxima ao campo de futebol. Então a polícia suspeita, né, que esses 2 suspeitos que atiraram especificamente no Eduardo, né, foi uma execução. Eles tinham a vítima, o alvo muito bem acertado, muito bem certo, né? E justamente por isso eles escolheram um momento em que a vítima estava vulnerável no campo de futebol e deram esses 3 tiros na cabeça. Os 2 suspeitos saíram, não foram identificados pela polícia e esse crime deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Esse crime que eu acabei de relatar foi por volta de 9 horas, mas um pouquinho antes, por volta de 8 horas da noite, dessa vez na zona norte da cidade, no bairro Cidade Nova, um outro rapaz também foi morto perto de um campo de futebol. No caso, essa segunda vítima, né, essa vítima, ele não estava jogando futebol, ele estava passando ali pela área. Ele foi identificado pelos familiares como Diego Paixão dos Santos e ele foi morto a facadas. Ele levou facadas no tórax, levou facadas no peito, né, levou facadas também nas costas. E os familiares estavam bastante revoltados com a morte do Diego, porque eles conseguiram sim identificar o autor dessas facadas. Diz que ele tinha uma rixa antiga com o Diego, eles tinham aí um desentendimento antigo, mas na noite dessa terça-feira, esse, digamos assim, desafeto do Diego resolveu se armar com uma faca, foi atrás dele quando ele estava nas proximidades do campo da Cidade Nova e acabou matando o Diego com esses golpes, né? Esse crime aconteceu na Rua 4, no Mundo Novo. O Serviço Móvel de Atendimento de Urgência ainda chegou a ser acionado, né? Mas o Diego morreu instantes depois, inclusive antes do atendimento médico. Não teve jeito para ele, o corpo dele foi levado para o Instituto Médico Legal e agora a delegacia vai ter que ir atrás desse suspeito, já que ele foi identificado realmente pelos familiares. Os familiares sabem que existia ali um desentendimento, né? Mas, infelizmente, esse desentendimento acabou com a morte do Diego. Obrigada, Thea, pelas informações. E agora, os casos de comunidade. No Japim 2, os moradores estão sofrendo nesse período de chuva com as constantes alagações causadas, segundo eles, por uma obra inacabada. Toda vez que chove, a tubulação da rua entope e a água invade as casas da rua Paulino de Brito. Toda vez que o céu fica nublado e ameaça chover, o desespero da dona Ziza começa. Você já pode imaginar como é que fica. A pressão vai para 19 por 15, por 12. O marido já infartou, a pressão dele não controla mais, ele está com a pressão altíssima ultimamente. Por conta desse problema? Por conta desse problema, porque basta aparecer uma nuvem que a gente já fica apavorada, né? E já sabe o que vai acontecer.
Toda a água que invadiu a residência da dona Ziza saiu deste bueiro que fica dentro do imóvel dela. Segundo a proprietária, o terreno foi comprado em 1983 e esta tubulação já estava aqui. Mas só agora, 35 anos depois, passou a apresentar problemas. Em menos de um mês, a casa ficou alagada 4 vezes. Para tentar amenizar a situação e impedir novos alagamentos, os proprietários construíram esta barragem. Mas não foi o suficiente. A água ultrapassou a mureta. A maioria dos móveis foi perdida. 2 guarda-roupas, cama, berço do neném, armário de cozinha, rack de televisão, cômoda do neném, cômoda do nosso quarto, batedeiras de bolo, espremedor de fruta, até furadeira elétrica foi na onda. Vários itens de valor foram perdidos, mas o que entristece de fato a família são as relíquias que foram literalmente por água abaixo. Esta cômoda guardava diversas fotos antigas da família. Todas elas foram perdidas, menos esta aqui, só sobrou uma. Os livros também eram guardados com muito carinho, mas todos eles foram invadidos pela água. Só restou este aqui. Em cerca de meia hora que durou a chuva, a casa ficou completamente alagada. Segundo os moradores, o problema se agravou depois que uma obra da Seminf foi iniciada pela prefeitura. Os bueiros da rua D11 passaram a ficar entupidos. Devido ao diretor do colégio Natália Shoa, né, que lá o colégio alaga também, né? Alagava e continua alagando. Então eles fizeram lá um serviço de drenagem ali na rua, em frente ao colégio, né? E jogaram lá a tubulação lá em cima da antiga velha aqui, né? Só que a tubulação que eles fizeram lá tá juntado com a antiga daqui e em vez de descer, tá bloqueando a água que está saindo daqui da tubulação velha e está retornando para as casas. De acordo com a comunidade, equipes da Seminf foram acionadas para ver de perto a situação, mas até agora nenhuma providência foi tomada. Com a chegada do inverno amazônico, a família Nunes teme novos alagamentos. Em nota, Manaus Ambiental respondeu que vai encaminhar uma equipe técnica ao local e tomar as devidas providências. Em casos como este, a concessionária ressalta que os moradores entrem em contato através do 0800 092 0195. Anota aí o número 0800 092 0195. É o comunicado oficial, é de onde eles têm o controle dos protocolos que já foram feitos. Já a Secretaria Municipal de Infraestrutura informou à nossa produção que a demanda foi encaminhada ao Distrito de Obras da área para ser inserida na programação. E moradores do bairro São José Operário reclamam que estão há 6 dias sem água e cobram providências. Na tarde de ontem, nossa equipe de reportagem foi até o local e conferiu de perto essa situação. Bairro São José Operário, zona leste de Manaus. O bairro é antigo e o problema que a gente vai relatar também não é nada novo, é a falta de água. Só que os moradores aqui dessa rua, da rua Santa Cláudia, estão sem uma gota nas torneiras há 6 dias. E aí eles resolveram se reunir aqui, estão com as contas de água na mão para provar que eles pagam a conta em dia. E eles já entraram em contato com a Manaus Ambiental, que dá as mais diversas desculpas para essa falta no abastecimento de água. Explica pra gente, Geise, o que eles falam para vocês? Todo dia a gente liga 1, 2, 3, 4 vezes e toda hora uma desculpa. Uma hora é que roubaram os fios, outra hora que está manutenção, outra hora que não está no sistema, que está tudo normal. E só desculpa e nada de água. Mas eles dão previsão de quando que o abastecimento vai ser normalizado? Não, eles não sabem nem dizer o porquê que está sem água. Às vezes eles nem sabem o porquê. Quer dizer, eles também não têm conhecimento. Você estava me falando que ainda existe uma confusão no bairro. Que às vezes a gente liga para lá e diz que esse bairro aqui é São José dos Campos, mas na conta vem São José Operário. Pois é, na fronteira de um bairro com outro pode causar problema, confusão para os técnicos, mas o fato é que eles estão sem água. Conta paga em dia. O seu Raimundo estava me contando que às vezes ele que tem 3 caixas de água pode, digamos assim, armazenar a água para o uso. Mas o seu Raimundo tem 29 netos, então imagina só, muita gente para tomar banho, muita gente para comer, muita roupa para lavar, né, seu Raimundo? Com certeza, moço. Como é que é ficar sem água? A água é vida, a gente passar 6 dias sem tomar banho fica fedorento. Né? E a sua conta tá em dia, você paga direitinho? Com certeza, né? Pago direitinho, tá aqui. Vocês que sabem ler, eu não sei nem ler. Vê se tem conta muito atrasada aqui.
Não tem conta atrasada, gente. A gente já checou aqui, a conta do seu Raimundo está direitinho, a conta de todo mundo aqui está direitinho. O que está faltando realmente é água. A Manaus Ambiental enviou uma nota para a nossa produção dizendo que nesta terça-feira vai enviar uma equipe aqui para o local para ver o problema. Enquanto isso, só resta a eles pedir pela água. Queremos água! Queremos água! Queremos água! Muito complicado, né? Porque toda hora é uma explicação diferente. Uma hora que está faltando os cabos que foram roubados, outra hora é porque o serviço não está sendo pago. Enfim, o que se sabe é que até ontem, início da noite, não se tinha água lá no São José. E a gente vai continuar acompanhando esse caso. O espaço está aberto para que a empresa dê um posicionamento à concessionária e também para os moradores entrarem em contato com a gente para saber se a água voltou ou não, porque hoje já está completando uma semana. E agora a lei. Quem joga lixo na rua pode levar multa, isso mesmo. Uma lei municipal sancionada na segunda-feira determina isso. Ainda falta ser regularizada, mas já levanta dúvidas se vai mesmo ajudar a deixar a cidade mais limpa ou conscientizar as pessoas a colocar o lixo nas lixeiras. Um trabalho sem fim. Não importa quantas vezes a equipe passe, sempre vai ter lixo no chão. Pior do que isso é ter de lidar com os comentários mal educados de algumas pessoas. Infelizmente, eles terminam de fazer as suas vendas e joga o lixo no chão e dizer: o garoto tá aí para juntar, a gente paga imposto para isso. Então, infelizmente, são pessoas que não têm consciência. Dos prejuízos ao meio ambiente, esse talvez seja o mais fácil de resolver. Basta jogar o resíduo no lugar certo. Para evitar cenas como essa, a partir de agora, quem for flagrado jogando lixo em espaço público pode ser multado. É o que determina uma nova lei sancionada esta semana pelo prefeito Arthur Neto. A multa passa de R$1.000. Se necessário, o fiscal da prefeitura pode solicitar apoio policial no momento da autuação. A Casa Civil ainda vai definir quem e de que maneira a fiscalização vai ser feita. De uma coisa o André tem certeza. Rapaz, eu acho que vai faltar talão, olha, porque lixo não, vai faltar talão, porque é complicado. As pessoas não têm consciência das coisas que elas fazem, entendeu? Se todo mundo colaborar, assim, juntar, pegar o seu lixinho, botar no local, a cidade ia ficar mais limpa, mas infelizmente o ser humano é um bicho complicado de trabalhar. Este ambientalista discorda da eficácia da nova lei. Segundo ele, a culpa pelo lixo fora do lugar não é só do cidadão, mas também das empresas e até do poder público. O próprio poder público se desfaz do seu lixo nem sempre de maneira correta. Então a gente acredita que a multa, o processo de multa, não é o caminho para resolver tanto lixo na cidade espalhada. O processo educacional, sem dúvida nenhuma, é o caminho, especialmente com as crianças e adolescentes. Com certeza, né? Não deveria nem existir lei para determinar isso. Deveria ser algo da consciência de cada um, da educação de cada um, de não jogar lixo na rua, de preparar também uma estrutura de lixeiras, que é difícil você encontrar uma lixeira pública aqui na cidade, né? Até em parques públicos é difícil você encontrar uma lixeira, o que também não justifica que você descarte o seu lixo em qualquer lugar, de qualquer forma. Algumas cidades do primeiro mundo já mantêm esse tipo de fiscalização e punição para quem jogar. Quem sabe, pesando no bolso, a população comece a criar novos hábitos, até porque a multa passa de R$1.000. Agora, a prefeitura, apesar de ter sancionado a lei, precisa regulamentá-la, né? Precisa definir alguns detalhes. E o principal deles, quem e como vai ser fiscalizado. E isso, olha, vai ser difícil. Deve ser como aquela determinação de trânsito, de quem atravessar a rua fora da faixa de pedestre vai ser multado. Não tem gente para fiscalizar, não tem estrutura para isso, né? É difícil que haja esse tipo de controle. Então, possivelmente, essa vai ser mais uma das leis que existe, mas que não há fiscalização e nem cumprimento. E em Parintins, pais enfrentam filas para garantir lugar nas creches. O município só tem 11 centros educacionais e, segundo a Secretaria de Educação, não há vagas suficientes. Na fila há uma semana, esta dona de casa está em busca de uma vaga para o filho de 3 anos. É um sacrifício, entendeu? Mas a gente tem que lutar também, porque é um direito dos nossos filhos. A Secretaria de Educação do município reconhece que Parintins não tem creches públicas suficientes para atender as crianças. Este ano, por exemplo, foram disponibilizadas 950 vagas para os 11 centros educacionais da ilha. A maior procura é pelo maternal,
que atende crianças de 3 anos de idade. O município de Parintins perdeu 4 creches na gestão anterior, cujo dinheiro foi, inclusive, tirado das contas. As creches não foram construídas, enfim, pela lei, nós temos que atender prioritariamente as crianças de primeiro e de segundo período, e deixando o maternal para a disponibilidade de vaga existente e salas de aula. Ainda segundo o secretário de Educação, um planejamento já foi montado para atender a procura, mas não garante que todas as crianças vão ser matriculadas. Nós estamos com esse planejamento montado e na expectativa de que possamos atender o maior número de alunos. Sem garantia de conseguir uma vaga, os pais cobram uma solução. Que fizesse uma creche só para maternal, porque está muito difícil. E a gente não tem condições de pagar uma particular, porque é caro. E agora vamos saber por onde o nosso drone anda. Vamos acompanhar as imagens feitas pelo Alex Gomes, que está lá na Compensa, na zona oeste da cidade. A gente está lá na frente à Prefeitura de Manaus. Aqui é a Avenida Brasil e a gente está sobrevoando uma área em que há a necessidade de uma obra. Normalmente essa obra acontece à noite, né, para tentar diminuir os prejuízos ao trânsito. O fato é que é uma ponte que cedeu, eles colocaram algumas estruturas de madeira para tentar suportar o peso dessa área aí próximo no Igarapé, na Avenida Brasil, e até agora não houve nenhuma solução desse problema. Alex, a gente segue a Avenida Brasil no sentido do Boulevard para mostrar como está o trânsito. Logo ali na frente tem um semáforo. acredito que essa retenção, pequena retenção, aconteça por conta do tempo semafórico. É isso mesmo, tempo de semáforo que está ali na Avenida Brasil, e a gente vai seguindo no sentido do Boulevard Álvaro Maia, trânsito muito tranquilo, tanto para quem segue para o Boulevard, quem vai para a Avenida Constantino Nery para acessar o centro da cidade, quem está saindo também do bairro Santo Antônio não encontra nenhuma dificuldade nesse momento. Ainda são 6 horas e 49 minutos, o trânsito está uma tranquilidade, apenas uma pequena retenção por conta do semáforo, que assim que abrir logo se resolve. E agora a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouco. A gente vai falar sobre o comportamento no ambiente de trabalho. Vamos mostrar que atitudes podem custar o seu emprego. E tem também a conversa com o presidente do TRE, o desembargador Ido Simões. É ao vivo daqui a pouquinho. Estou te esperando.